pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula aí para o 8º ano. A matéria que a gente está discutindo, primeiro, foi falando sobre a Revolução Inglesa, na qual a burguesia, apoiando o parlamento e as suas ideias, na qual limitar o poder real na Inglaterra, vai estourar a Guerra Civil na Inglaterra com Carlos I e Oliver Cromwell, essas duas figuras que vão estourar a Guerra Civil, que vai ser aí, a Revolução Puritana, e assim a Inglaterra começa a dar passos aí para tentar mudar esse domínio absolutista na Inglaterra, que a gente estudou. E outra coisa também que vai acontecer é que agora o parlamento na Inglaterra vai se tornar poderoso, fazendo com que eles vão coroar lá Guilherme III, o Guilherme de Orange, e ele vai ser aquele rei que é rei, mas não reina, tá? E isso foi o primeiro pontapé inicial a um país que vai criticar o seu sistema. Claro que vai ter uma classe social por trás apoiando isso, que é a burguesia. Mas não esquecendo também que tivemos outros movimentos. A gente vai falar agora do Iluminismo, mas outros movimentos antes do Iluminismo, que também foi apoiado por uma classe social que estava surgindo, no caso a burguesia, tá? Em cima do Renascimento, que não é só no sentido do renascer das artes europeias, mas também no sistema social daquela época, tá? Que era no final da Idade Média, mais ou menos no século XIV ao século XVI, esse movimento renascentista. E nesses pensamentos renascentistas, o que vai acontecer? Eles vão criticar o sistema da época. Era um sistema feudal, que a gente até discutiu já isso. Era um sistema feudal, na qual quem mandava, cada feudo tinha a sua lei, as suas regras, tá? E a burguesia, uma classe que estava surgindo, não estava satisfeito com esse sistema, vai fazer o quê? Apoiar a figura do rei, fazendo ele se tornar absoluto. No início, para a burguesia foi bom, tá? E essas ideias, da qual, por exemplo, centralizando o poder real, profissionalizando o exército, profissionalizando a administração real, também criando um novo sistema econômico, que é o mercantilismo, na qual o Estado acaba se metendo na economia. E no sistema mercantilismo tem várias coisas, como temos aí o metalismo, temos o protecionismo, temos o balanço comercial favorável e outros. Esse sistema que o rei pode se meter na economia, certo? Quando chega no século XVIII, tá? Já não é mais de interesse, da burguesia esse tipo de sistema, na qual estava atrapalhando seus negócios. Então o que vai acontecer? Vai aparecer vários pensadores que vão criticar o sistema absolutista e também vão criticar a Igreja Católica, tá? Que apesar da Idade Média, ela tinha uma grande influência, que tinha lá o caso do teocentrismo, Teocentrismo é Deus como sendo o universo, e agora vamos valorizar no Renascimento a figura humana, certo? A gente já entrou no Iluminismo, mas a figura humana. Aí vai ser o antropocentrismo, agora vai ser o homem como o objeto de estudo, tá? O homem agora vai ser o centro de tudo, não mais o teocentrismo, mas não Deus, que tudo era no Renascimento, tá? Quando surge o Renascimento, tudo envolve a sentido religioso. Já quando estoura o movimento renascentista, vem as ideias humanitárias, humanistas, que vai vir valorizar agora a figura humana, o antropocentrismo. Aí, o que vai acontecer? Está tudo correndo bonitinho, só que a burguesia não está gostando dessa coisa, desse sistema absolutista,
na qual o rei tem um poder muito concentrado, ainda mais numa única pessoa, aí vai surgir os iluministas. Os iluministas, a gente já até está falando aí que é aquelas pessoas que é iluminada. Por exemplo, você já deve ter visto muito desenho animado, na qual o desenho tem uma ideia, aparece uma lâmpada na cabeça deles. E essa lâmpada é uma ideia que ele teve. Tá? Então ele foi um ser que estava iluminado. Então no iluminismo, que é a raiz das ideias, vai começar a aparecer essas pessoas que vão criticar o sistema absolutista e vai criticar também a Igreja Católica, tá? Não que muitos vão deixar de ser religiosos, não, mas que vai criticar o sistema da Igreja. Tanto é que você já deve ter aprendido, acho que acreditou no passado, a reforma religiosa, né? Que vai aparecer lá o calvinismo, vai aparecer o luterismo, vai aparecer a igreja anglicana, então tudo fazendo uma crítica à igreja católica. E nesse momento, nas ideias iluministas, a igreja ainda vai ser muito criticada por ela ainda se meter, né, em assuntos do Estado. Tá? Com isso vai aparecer vários pensadores, tá? Entre eles, né, como eu estava falando aí, das críticas que está acontecendo aí ao sistema econômico, o sistema absolutismo do rei e o sistema do clero, que é a igreja. Então, esses camaradas, vocês podem acompanhar aí, tem alguns pensadores aqui que o livro colocou, por exemplo, John Locke, tá? Ele era inglês, tá? Principal representante do empirismo. Para ele, o homem nascia sem conhecimento e sem um esquema de organização mental. Precisava então que o cérebro, estimulado pelos sentidos, fizesse essa organização, classificando e criando categorias mentais. É como se o homem fosse vazio e preenchido pelas suas experiências. Então, o empirismo é isso. O homem, dentro da visão filosófica, ele aprende com as suas experiências. Tá? O homem, ele, na ideia dele, nascia vazio. E conforme ele ia crescendo, ele ia acumulando conhecimento através da experiência. Tá? Então, ele vai defender essas ideias, claro, criticando o sistema absolutista e criticando a igreja também. Tá? Então, o sistema dele é o que? O homem, ele aprende com a sua experiência. Temos outro camarada aí, Voltaire, tá? Que era francês, ele era francês, e ele também vai falar sobre o despotismo esclarecido. O despotismo esclarecido é o que? São os reis, né, da época que abandonariam o sistema absolutista e ia adotar algumas ideias iluministas. Por exemplo, aqui em Portugal tivemos o Marquês de Pombal, por exemplo, ele com as ideias liberais e iluministas. Quer dizer, ele vai colocar lá, despotismo esclarecido é o quê? É o rei que está sendo esclarecido da mudança das ideias que estão, essas novas ideias que estão surgindo. Então, o rei agora, certo, vai começar a deixar de ser absolutista e vai começar a abraçar algumas ideias iluministas. Claro, sem deixar de ser rei. Porque teve alguns reis que vão começar a adotar essas ideias no despotismo esclarecido para ele não perder a coroa. Tá? Então, para ele manter a sua coroa sobre a sua cabeça, ele vai começar a adotar, né, esse sistema de ideias iluministas. Outro camarada também é Montesquieu. Ele, por exemplo, é um pensador que fala que o poder não pode ser mais centralizado em uma única pessoa, sendo que o poder vai ser dividido em 3 poderes, que já nós conhecemos até os dias de hoje, que é o executivo, legislativo e o judiciário. Tá? O executivo, que no caso é o rei, no caso nós falando hoje, nos dias de hoje, seria, no caso, aí, o nosso presidente da República, tá? Mas
ele sendo um poder executivo. O legislativo é aqueles que é a Câmara dos Deputados Federais, né, o Congresso Nacional, que faz as leis maior do nosso país, que tem a Constituição, e também tem aí o Judiciário, que vai julgar as leis feitas pelo Legislativo. Tá? E o Executivo, ele dentro dessas leis, né, colocada ali pelo Judiciário, não, pelo Legislativo, que ele vai administrar o país. Então Montesquieu, que era francês, ele vai colocar essa ideia aí dessa necessidade, certo? De ter não só o poder centralizado numa única pessoa, mas dividir esse poder em vários pedaços e outra, não esquecendo, cada poder sendo independente um do outro, tá? Vamos lá, temos aí Rousseau, né? Rousseau, ele também era francês, tá? Ele via aí, apostava numa soberania popular, na qual o povo um dia, né, poderia participar mais, ter mais uma participação em cima da administração governamental, tá? Uma participação maior popular. Tanto é que muitos dizem que ele foi o pontapé inicial aí para alguns pensadores, que a gente vai falar mais tarde, por exemplo, como Rousseau e... Rousseau não, desculpa. Karl Marx e Engels, tá? Por exemplo, que vão ser os pais aí do comunismo. Então, diz que foi mais ou menos em cima das ideias de Rousseau que vê aí uma participação popular muito maior, tá? Agora, a gente falando um pouco aí, tá, do iluminismo, que vai ser espalhado por vários países, entre eles a França, a Inglaterra, Holanda, a Alemanha, mas a Alemanha, gente, o pessoal coloca aqui, que vai aparecer sim, esses pensadores no país atual que é a Alemanha, mas na realidade ali eram vários principados ainda. A Alemanha ela só vai se unificar no século XIX, tá? No meado para o final do século XIX, que a Alemanha vai se tornar um país único. Ele e a Itália são dois países que não existem nesse momento na Europa, tá? Então, outro também vai ser na Escócia, a Itália, como eu já falei, na Espanha e Portugal também, tá? Mas Portugal era mais do sentido do Marquês de Pombal, como eu falei, né, com despotismo esclarecido. Ele era ministro do rei José, né, Dom José I, que era o rei de Portugal na época, e Marquês de Pombal era o seu administrador, o seu primeiro-ministro, tá? Ele era pai de Dona Maria I, certo? Que era mãe de Dom João VI e Dom João VI, pai de Dom Pedro I, né? Que vai ser o futuro imperador do Brasil. Então Dom José lá, que era o bisavô de Dom Pedro I, tá? É nele, na administração dele, que vai surgir essas ideias de despotismo esclarecido, certo? Com as ideias de Marquês de Pombal, tá? Claro que as ideias iluministas, ela vai cair também no sentido econômico, como eu tinha falado antes. O pessoal vão criticar o sistema econômico, que é o mercantilismo, que não é de interesse da burguesia. Eles acham que tem que ter a oferta e a procura. Por exemplo, se tem muita oferta de um produto, tá, e a procura dele é pouca, a tendência do preço é subir, ou melhor, descer. E se caso a procura é maior do que a oferta, a tendência do preço dessa mercadoria é subir. E outra coisa, não ter uma intervenção do Estado na economia, tá? Por exemplo, o Adam Smith, o inglês Adam Smith, que é conhecido como o pai da economia moderna, ele que vai falar que não é, por exemplo, para se meter, né, o Estado se meter na economia. A economia tem que andar com as próprias pernas. Tudo isso aí vai acontecer nesse sistema aí iluministas. E como eu falei aí, o nome de alguns pensadores, tá, que vão mudar todo esse sistema, na qual vai ser o pontapé inicial desses camaradas aí, desses
filósofos, eles que têm essas ideias, certo? Para mudar o mundo e a gente entrar numa nova era que vai ser a Idade Contemporânea. Então, a Revolução Inglesa, com o Iluminismo, com as ideias iluministas, que vai contagiar toda a Europa, tá? Vai fazer com que as pessoas comecem a pensar diferente. Não esquecendo também que essas ideias iluministas também vão chegar aqui no Brasil, tá? Através, né, porque antigamente tinha os colonos que mandavam seus filhos, grandes produtores aí de cana-de-açúcar, por exemplo, eles mandavam seus filhos para estudar na Europa. Então eles acabavam entrando em contato com essas ideias. Tanto é que quando a gente for falar de Brasil, no sentido do iluminismo, a gente vai falar, por exemplo, da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana, esses movimentos que vão acontecer aqui no Brasil, tudo espelhado nas ideias iluministas que está acontecendo na Europa, que está mudando o mundo. Tá? O mundo está cansado daquele sistema absolutista, aquele sistema econômico e aquela intromissão da Igreja Católica, tá, no Estado. Então tudo isso vai ser criticado por esses pensadores e assim o mundo vai mudar. Tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí essa matéria aí sobre o iluminismo, a influência que vai ser, tá, no sentido das ideias liberais. Hoje em dia, por exemplo, vamos aí nas ideias neoliberais, mas isso já é uma outra história que a gente não vai discutir agora, tá bom? Pessoal, não esquecendo, semana passada a gente não deu tempo de corrigir no Zoom, tá? A correção dos exercícios. Então, essa semana agora eu vou corrigir os 2 primeiros capítulos lá que a gente fez, que foi a Revolução Inglesa, tá? E a Revolução Inglesa, que tem lá a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. A gente vai corrigir esses exercícios desses capítulos e vocês em casa, tá? Não vai ser essa semana, mas em casa já começa a fazer aí os exercícios da página 292, 293 e 294, tá? Esses exercícios para a gente corrigir depois, tá? E assim a gente termina a nossa aula. Não esquecendo, depois eu vou dar para vocês lá, para vocês entrarem no Zoom, e eu vou tentar botar o máximo de tempo possível para vocês terem contato na hora da correção e também com os colegas que vão estar lá em sala de aula, e vocês poderão lá acompanhar a aula ao vivo e corrigindo também ao vivo aí os exercícios, tá? Pessoal, um abraço, foi bom estar com vocês e até a próxima aula. Um abraço, tchau!